Olá, bom dia no nome de Jesus. Hoje eu quero, junto com você, externar uma confissão. Sim, eu quero confessar para você que eu, nos últimos 2 meses, eu estava sendo tentado a abandonar o maior projeto da minha vida. Sim, o maior projeto da minha vida. E com certeza eu sei que você também tem projetos. E os seus projetos, com certeza, são projetos que trazem justiça, que trazem paz e que trazem alegria. Projetos que, quando você se dedica a ele, as demais coisas nos são acrescentadas. E eu tenho esse projeto na minha vida já faz muito tempo, mas eu confesso para você que eu tenho sido e fui até hoje tentado a abandonar esse projeto. Como assim, Renato? Então eu tenho que confessar para vocês que eu estava cedendo às chantagens dos meus inimigos, tentando me intimidar a abandonar o meu projeto. Quando você consegue entender que o seu projeto de vida é um projeto onde você, às vezes, como eu, tem que reconstruir tudo aquilo que um dia você viveu, que é um projeto que você tem que tapar brechas que um dia você teve na sua vida e fechar portas para algumas coisas do passado, você vai compreender que os inimigos da nossa alma não querem isso. E ao fazer isso, ao tentar manter-me no meu maior projeto, que é estar, viver e não abrir mão do reino de Deus na minha vida, eu comecei a ser tentado a abandonar o reino de Deus. E toda vez que você e eu abandonamos o reino de Deus, as demais coisas não nos são acrescentadas. As demais coisas não vêm, a justiça não vem, a paz não vem, a alegria não vem. Então hoje cedo eu acordei e falei, Deus, eu estou percebendo. Espírito Santo, me ajude. Jesus, pela tua palavra, fale comigo para que eu possa entender e falar para meus irmãos que também estão abandonando esse projeto, que é o projeto de estar dentro do teu reino, Jesus. E Jesus me levou à história de Neemias, onde Neemias por 5 vezes foi tentado abandonar o projeto onde ele estava reconstruindo os muros que protegiam a cidade dele, que tampando as brechas nos muros, mas as portas da cidade estavam abertas e por essas portas entravam inimigos. E os inimigos falavam, para com isso que você está fazendo, vem para cá, queremos conversar. E eu confesso para vocês que eu deixei a porta que estava aberta, eu não tinha fechado a porta, comecei a ouvir essas mensagens. E Neemias, a todo instante, ele não aceitou ouvir as mensagens. E, para que você possa entender, quando você não aceita as mensagens dos teus inimigos que querem te tirar do teu maior projeto, eles começam a te intimidar, começam a te mandar cartas, começam a falar que você vai ser acusado, que vão levantar falsos testemunhos, criar narrativas contra você e você acaba ficando com medo para o projeto e vai até eles conversar. Ou seja, todas as vezes que você quer se manter no reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus, ele não se conquista a não ser por esforço, porque a porta do reino de Deus ela é estreita. Manter-se no reino de Deus, onde você consegue justiça, paz, alegria, onde as demais coisas são acrescentadas, você só vai conseguir por esforço, porque você tem que nascer de novo a cada dia. Você tem que reconstruir-se a cada dia. Você tem que vir aos pés de Jesus, morrer por aquilo que você acha que está errado e fazer-se de novo. Mas o mundo, com as suas mensagens, os nossos inimigos da nossa alma, tentam nos chamar através daquilo que hoje está tão fácil, através do nosso celular, através das mídias, através da imprensa, tiram você da presença do reino de Deus, porque é isso que Satanás quer. Ele quer tirar do reino de Deus, que quando você sai do reino de Deus, você deixa de dar frutos, e ao deixar de dar frutos, disse Jesus, você não pode entrar no meu reino. Outra coisa que Jesus deixa muito claro, se você não buscar o meu reino como primeira opção, as demais coisas não serão acrescentadas. E os inimigos das nossas almas sabem disso e vão fazer tudo para que você se fixe no seu trabalho, na sua consulta, nos seus afazeres diários, nas suas responsabilidades e esqueçam o reino de Deus. E é isso que estava passando comigo. E também nas suas conquistas, nas suas vitórias, nas suas férias, você passa a deixar de viver a presença de estar no
no reino de Deus. E você deixando isso, você não vai conseguir absolutamente nada. E o que acontece? Nós que acreditamos no Senhor Jesus, vamos deixar de acreditar nele, porque o inimigo deixa falar, olha, larga a mão, essa história de paz, alegria, justiça, que o reino de Deus não é bebida nem comida, deixa isso, vamos viver a vida. E deixa essa história da tua fé, essa história de fé que busca com que você seja normal, que você seja bom, que você dê a outra face, que você ande uma milha a mais, que você não revide, que você não reaja. Deixa essa história de Jesus é bobagem, sabe? A vida diz que Jesus, essa história que ele vai perdoar os teus pecados, nem esquece isso. Deus é tão bom, Deus é amor, você acha que ele vai te punir pelos teus pecados? Tentação, passar por tentações, desviar de perigo, não, deixa quieto, coma e beba e aproveita a vida. É isso que, através das mensagens que eu e você recebemos pelos nossos sentidos, pela nossa visão, pela nossa boca, pelo nosso olfato, pelo nosso ouvido, nós começamos a ter os sentidos cauterizados e nós deixamos o reino de Deus escapar das nossas mãos, porque além disso ele nos intimida. Então, o que o inimigo quer fazer de você? Ele quer que eu e você nos enfraquecemos na nossa fé em Cristo. Ele quer que eu e você percamos o primeiro amor para o reino de Deus. Ele quer que eu e você deixemos a obra. E você e eu temos que entender que nós temos uma obra diária, todos os dias, a todo instante. Não que eu me afastei de Deus. Eu quero confessar para vocês que eu estava com a porta aberta e o inimigo estava entrando e falando comigo, fazendo que não compensa você falar a mensagem. As pessoas não escutam as suas mensagens. Não tem ninguém vendo as suas mensagens por internet. Eles estão preocupados em ir para a igreja. Depois que você falou que você é desigrejado, as pessoas só querem ir na igreja porque elas acham que ali elas serão salvas. E aí vem algo que o Senhor me falou também ontem, por incrível que pareça, mesmo achando que eu estava saindo do reino, mesmo graças ao Espírito Santo que me deu esse discernimento, ontem Jesus me disse de uma maneira muito forte que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele estava lá e apareceu Moisés, e apareceu Elias e Jesus foi transfigurado e naquele momento uma voz do céu veio e disse: ouçam-no ao meu filho amado, ou seja, ouçam a Jesus. As pessoas estão ouvindo pastores, estão ouvindo padres, estão ouvindo estruturas de igreja, estão ouvindo a lei de Moisés, estão ouvindo os profetas, estão esquecendo de ouvir Jesus. E eu hoje pedi, Jesus, já que o Senhor me disse isso ontem, eu quero te ouvir. E ele falou, Renato, o inimigo está querendo te enfraquecer. Acorde, não deixe, recupere o bom senso. Foi o que o Espírito Santo me disse. Recupere o bom senso. Está lá na carta de 1 Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, verso 33, diz assim, recupere o bom senso. Ou seja, se eu não recuperar o bom senso, não entender que o inimigo está me tirando do reino de Deus, sacando da presença do Senhor, sacando de ouvir a voz do Espírito Santo, sacando do ensino de Jesus, o que vai acontecer? Eu vou perder a possibilidade de entrar no reino de Deus. Então, às vezes, por ouvir essas mensagens, ouvir essas falsas conversas, porque não se deixe enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você está cercado de pessoas que não estão se importando em buscar a Deus, que estão se importando só a ter métodos religiosos, ficar frequentando suas igrejas, mas não se preocupam em mudar, em nascer de novo e achar que a vida pode continuar como está, você vai se afastar, como eu estava me afastando a cada dia do reino de Deus. Então eu te peço, no nome de Jesus, tenha bom senso. Deus, pela graça e pela sua misericórdia, colocou isso no meu coração. Renato, tenha bom senso. E é isso que eu quero para falar, tenha bom senso. Recupere o seu amor pelo reino de Deus. Por quê? Você tem que resistir a todas as mensagens que o mundo está te mandando, porque o mundo te manda mensagem diariamente, mas escute a voz do Espírito Santo, e quando você ouvir uma mensagem, seja de um falso profeta que vem com profecias através dessas mídias sociais, ou alguém que te fala alguma coisa, cheque tudo isso à luz do Evangelho de Jesus Cristo, não à luz do cristianismo. Cristianismo não foi a religião feita por Jesus, cristianismo começou no século IV,
com Constantino, quando abriu a religião, criou a religião cristã para poder ficar em paz com todo mundo. E o que aconteceu? Aí foram criados os dogmas, onde o templo, onde a igreja, onde a figura sacerdotal é o mais importante, e tiram a figura de Jesus de perto. Então Jesus fala que é momento da gente entender que esses falsos profetas estão nos levando a ouvir mensagens que não são a que Jesus falou. Escute a voz de Jesus mais. Tenha bom senso, diz o Senhor. Ele diz, entenda que o inimigo, quando ele vier falar com você, ele vai querer te enfraquecer na fé e ele vai dizer que não adianta nada o que você está fazendo, que aquilo que você faz para o reino de Deus é muito pouco, aquela tua presença, aquela tua oração não tem valor nenhum, que você é uma pessoa sem identidade. Não, você tem que resistir, porque o inimigo, para te enfraquecer, ele vai querer mexer na tua identidade. Você fala, eu sou um filho, eu sou uma filha amada do Senhor Jesus. Não vai ser homem, não vai ser igreja, não vai ser ninguém que vai tirar a minha vida da presença do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. O Senhor falou comigo e eu estou confessando para vocês, eu preciso, a partir de agora, ter melhor senso. Eu tenho que ter bom senso. E eu conclamo a você, também tenha bom senso. O Senhor diz que nós temos que não aceitar tudo aquilo que o diabo tem dado para nós. Ele tem feito a gente se desacreditar da razão da nossa fé. E por isso, como eles estão entrando? Se você, como fez Neemias, já tinha reconstruído os muros, você já tinha fechado as brechas, o mais fácil, a porta está aberta, a porta da tua casa está aberta, a porta do teu coração está aberta, a porta da tua vida está aberta, a porta dos teus ouvidos estão abertas, as portas dos teus olhos estão abertas. Fechem a porta para todas as mensagens, para tudo aquilo que Satanás vem falar através dos inimigos da nossa alma, porque em nome de Jesus, nós temos que voltar a ter bom senso. E como Neemias fez para poder nascer de novo a cada dia, como Neemias pôde fazer para reconstruir o templo dia a dia. Ele foi aos pés do Senhor, quando o Senhor Jesus diz, através de Paulo, para mim, para você, e disse para ele, tenha bom senso. Ele foi para os pés do Senhor e disse, Pai, fortaleça as minhas mãos, fortaleça as minhas mãos para que eu consiga resistir e entrar no reino de Deus. Porque como disse Jesus, por força, os valentes conseguem entrar no reino de Deus. Então, em nome de Jesus, a força não é conquistar o espiritual, a força é conquistar e matar a nossa carne, para que nós possamos fechar as portas, porque os muros estão reconstruídos, as brechas pequenas foram fechadas, mas as portas da nossa vida estão abertas. Fechemos a porta com força, pedindo para que o Senhor fortaleça as nossas mãos e não deixemos mais que o inimigo tente nos sacar do reino de Deus, da paz, da justiça e da alegria que há no convívio diário com o Senhor Jesus. Eu espero que esse meu testemunho seja de valia para a tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória. E, infelizmente, como dizia Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Estou de volta. Deus abençoe.